Olá, boa tarde. Começando então aqui mais uma live com vocês para a gente falar sobre orientação parental, para a gente falar sobre o método APP, contar um pouquinho para vocês a partir da experiência de uma aluna nossa hoje, tá? Bom, então eu sou Fabiana Brando, acho que todo mundo aqui que já deve acompanhar aqui já me conhece. Eu sou especialista em orientação parental. Bem-vindos aqui ao Orientando Famílias. Nosso objetivo aqui é trazer um pouco mais de segurança no trabalho, na melhoria relação entre pais e filhos, e para que você também possa viver da psicologia, viver dessa profissão dignamente, tá? Eu vou primeiro dar alguns recadinhos aqui e aí vou chamar a Thaís, que é a nossa aluna da primeira turma do Método APP, que eu acho que não tem ninguém melhor do que as alunas para contarem sobre as próprias experiências, sobre como é que foi o processo dentro do curso, o que aprenderam, como é que estão se sentindo, tá? Esse é o objetivo aqui, de trazer as alunas para que vocês ouçam de quem passou por esse processo, tá? Bom, ontem ficamos até meia-noite acompanhando as alunas que estavam entrando. A gente já tem 63% das vagas preenchidas e hoje continua, as inscrições estão abertas. Então, se você está aí na dúvida, acompanhe essa live até o final, pergunte, tire as suas dúvidas. A gente está aqui, a gente não quer que você compre gato por lebre. A gente quer que você acompanhe para entender se de fato isso faz sentido para você, mas também a gente não quer deixar de ter oportunidade de tê-las como alunas porque vocês ficaram na dúvida sobre alguma questão. Então estamos aqui o tempo todo para ajudá-las nessa dúvida, tá bom? Se você ainda quiser saber, né? Se você ainda não assistiu o vídeo e quiser saber tudo sobre o método, tudo sobre o curso, né? O que motivou a gente, entra lá no site www.orientandofamilias.com.br/turma3, tá? Lá você vai ter o acesso ao vídeo e ao link de inscrição também, tá bom? Outro recado importante é o seguinte: muitas pessoas perderam o prazo para assistir as 3 aulas da semana de orientação parental, né? Então, que foram as aulas gratuitas que a gente fez na semana passada e pediu pra gente liberar de novo, então a gente tá liberando, tá? Assim que acabar essa live, a gente vai liberar um link para que as pessoas que não assistiram, eu vou fixar aqui o comentário da Ju, para as pessoas que não assistiram as 3 aulas, que são aulas gratuitas, para ver como sobre o que a gente está falando, né? Como é que é a nossa didática, enfim, para que as pessoas conheçam aí, tá bom? Fê foi uma delas, Foi uma delas que comprou ontem, que entrou ontem no curso. Bem-vinda! A gente está muito ansiosa já para começar essa nova turma. Foi muito bom, a gente terminou há uma semana atrás a turma 2 e a gente vai tendo feedback durante o curso, obviamente, né? Mas esse final foi muito emocionante pra gente ver, assim, que várias pessoas conseguindo dar outro sentido pra carreira, né? Dar outro sentido pra psicologia, muitas pessoas fazendo transição de carreira mesmo, né? Tentando agora uma nova forma de trabalho e a gente fica muito feliz de poder fazer parte disso e de poder ajudar de alguma forma, né? Então, é isso, a gente vai liberar as aulas, tá? Logo depois que acabar a live, a gente vai colocar o link nos grupos de WhatsApp e as aulas vão ficar liberadas somente até amanhã, quarta-feira, tá bom? Então, não perca um prazo de novo, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir. Tá? Durante essa semana a gente ainda vai estar aqui às 15 horas também com lives diárias, tá bom? Acho que é isso. Então, quem quiser aí, aperta o aviãozinho e manda para as amigas psicólogas, para os amigos psicólogos, para que eles assistam também a live, tá bom? Vou chamar agora a Thaís, que tá aqui me ouvindo falar, ainda não chamei.
Peraí. Minha companheira semanal de supervisão. Semanal não, quinzenal, né, Thaís? Vamos lá. Oi, Olá! tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, tá me ouvindo bem, Fabi? Tô te ouvindo. Tá. Tô te ouvindo perfeitamente. Thaís, então, tava contando aqui pro pessoal lá nos stories, né, que você tem uma história interessante, porque diversas vezes aparecem essas mesmas perguntas, e a gente sempre dá o exemplo, né, seu exemplo, de uma pessoa que não atendia crianças e que não tinha interesse em atender crianças, mas que ao mesmo tempo gostava muito do assunto de orientação parental, atendia pais na clínica de adolescentes, né? E que se motivou a entrar no curso, né? E a buscar, porque é uma dúvida que aparece assim, eu não atendo crianças, eu posso atender os pais? Né? E a gente sempre fala que sim, que na verdade a nossa proposta é uma proposta que é onde o trabalho parte através dos pais, né? Então, se você não quer atender criança, não tem problema nenhum. Você vai fazer, você vai fazer o curso, vai entender o método e vai aplicar desta forma. Agora, quem atende criança também vai poder atender os pais, né? Manejar os pais de uma outra forma também a partir desse curso. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Já é a segunda live da Thaís, né, Segunda Thaís? live. Você fez uma live com a gente na turma 2 e agora Sim. fazendo na turma 3. E eu quis trazer Thaís porque Thaís começou a atender de fato orientação parental, né? E tem feito supervisão. Então a gente queria contar um pouquinho para vocês como é que tem sido esse movimento, né, de experimentação. Primeiro, eu queria que você contasse aí para as pessoas um pouquinho sobre a tua história profissional, um pouquinho sobre você, de onde você é. Conta aí um pouquinho, se apresenta aí para o pessoal. Então, eu sou de Canoas. Eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul. Sou de Porto Alegre. Na verdade, Canoas é pertinho de Porto Alegre. Eu morei um tempo em Fortaleza, daí eu me formei lá. E ano passado a gente voltou a morar aqui, né? E eu já estava assim, eu me senti recém-formada novamente nessa mudança. Eu já estou há 3 anos e meio quase formada, e aí eu senti, comecei tudo de novo, novo espaço, nova clínica, novas pessoas. E aí eu senti que de fato era a hora de começar a procurar um nicho de atuação, né? Desde o ano passado. E aí eu sempre gostei muito desse processo de orientação. Na verdade, nem sabia que era orientação, mas eu sentia que alguma coisa faltava na minha clínica com adultos, porque eu acho que o nosso trabalho pode ser preventivo. E aí, muitas questões da clínica com adultos, nossa, mas se tivesse sido conduzido de uma outra forma, quando era mais novo, né? E aí foi despertando interesse mesmo. Eu nunca atendi crianças. Assim, acho que o meu paciente mais novo foi 11 anos, assim, ainda acompanho. Mas eu nunca me identifiquei com o trabalho com crianças. E desde que eu me formei, eu sempre soube disso, que eu não queria atuar, né, na clínica com crianças, porque realmente assim não é algo que eu gostei, não é nem gostar, mas não me chamava atenção, eu nunca dediquei meus estudos para isso. E aí eu me cobrava muito, nossa, mas se eu nunca atendi criança, como que eu vou atender os pais, né? Mas aí pensando, não, mas na clínica com adolescentes não é um processo de orientação, né? Porque quem é o meu paciente é o adolescente, mas não deixa de ser também uma orientação de devolutiva com os pais. E aí eu comecei a procurar já na verdade nem procurei, né? Apareceu para mim de patrocinado no Instagram. E eu acredito muito que o que aparece de patrocinado pra gente é aquilo que a gente vai buscando, que a gente vai pesquisando. Então, de fato, era para aparecer para mim, né, no ano passado. E eu nunca tinha encontrado um curso, na verdade, que falasse sobre isso, que pudesse me conduzir. Eu estava bem perdida, na verdade, nesse processo, em saber por onde começar, se faço um curso, que livro eu leio. Então, assim, de fato, o curso chegou na hora certa. Assim, eu já tinha decidido que era isso que eu queria trabalhar, mas ainda muito confusa em como começar. Né? Se existia um curso, não existia. E foi muito bom, realmente é uma área que eu tenho gostado muito e não me vejo assim
Hoje eu entendo que eu não precisaria estar trabalhando com crianças para trabalhar com os pais, né? Não precisaria fazer algo que não é do meu perfil só para orientar os pais. E de fato hoje isso fica muito claro para mim. Eu me sinto mais tranquila, assim, ao longo do curso foi, ai, nossa, realmente em nenhum momento elas falaram que eu vou precisar atender criança, porque A gente já não tinha ia te avisado funcionar. isso desde o início, Thaís. Eu lembro até que eu fiz uma pergunta para você naquela masterclass, né? Eu disse, eu vou Sim. perguntar logo, porque vai que no curso elas falam que tem que atender criança. Não, a gente avisou desde o início. E é muito comum essa dúvida sua, né? Por onde eu começo, né, na orientação parental? Tá, hoje em dia a gente ouve falar de orientação Sim. parental, né? E por onde eu começo? E muitas pessoas nos pedem dicas de livros aqui, e é tão amplo, né, Thaís? Depois de fazer o curso, você pode dizer também, né, por nós até, é um assunto tão amplo e tão pouco desenvolvido academicamente que a gente não tem, por exemplo, um livro sobre metodologia de orientação parental, sobre, né, a técnica da orientação parental. A gente vai ter livros falando de assuntos que envolvem, né, esse nicho, né? Então você vai ler a partir da neurociência, a partir dos autores de desenvolvimento, né? Você vai estudar, enfim, alguns livros em termos de psicoeducação, né? Mas, de fato, falta um pouco de pegar isso tudo, né? E trazer para uma realidade, que é a realidade clínica, né? Desse atendimento. Que foi que a gente, ao longo do... E aí a gente não fez por causa do curso, não, tá, gente? Eu e a Fabrícia, a gente fez porque a gente foi a gente foi fazer a certificação de disciplina positiva e a gente viu que tinham pessoas ali que atendiam pais e não eram formados em psicologia, né? Se colocavam no mercado como educadores parentais. E aí a gente olhava assim uma para outra, poxa, a gente tem uma capacidade tão grande, né? Como psicólogos, de fazer um bom trabalho. Por que a gente não se coloca como orientadora parental no mercado, né? A gente, geralmente, quem tem problema com o filho, leva o filho para terapia, né? Ou faz uma própria terapia, mas que não fica ali naquele recorte da parentalidade. E aí a gente decidiu que a gente ia se colocar, né? Ia se jogar. Não, peraí, esse espaço é um espaço que está sendo tomado por outros profissionais, mas que a gente tem uma capacidade, nada contra que eles façam, mas a gente tem uma capacidade de muito, muito a fundo nisso, né? E aí, então, a gente começou a correr atrás de curso e de troca, né? O que você está fazendo e tal. Então, a gente montou a metodologia, mas era uma metodologia que era para o nosso uso, né? E quando a gente viu, eu falei, cara, Fabrícia, a gente tem um trabalho incrível sendo desenvolvido e que a gente pode dividir com outros psicólogos e tal. A gente já vinha com esse sonho de dividir com os psicólogos há um bom tempo, mas a gente estava ali com um bando de criança pequena, a gente ainda não conseguia dar energia e foco nisso, né? Aí chegou a época da pandemia, a gente viu essa necessidade, né, de dividir um pouco, né? E foi aí que a gente criou Orientando e tal, e criou o curso. Mas é muito normal essa dúvida tua de por onde eu começo, né? Sim, e na verdade, hoje eu estava pensando, que bom que vocês tiveram essa iniciativa, né? Porque às vezes as pessoas têm tantas ideias boas e acabam não colocando em prática. E eu lembro que assim, no comecinho do curso, eu acho que não sei se foram nas primeiras lives, vocês falaram, né, que esse método era para ajudar muitas outras famílias, não somente as famílias que vocês atendem. Então, assim, quantas famílias de fato estão sendo transformadas por esse método pelo Brasil? Então, eu achei muito incrível mesmo, porque de fato eu me sentia muito perdida. Eu sabia que eu gostava muito dessa área, mas todas as minhas pesquisas não tinham nenhum resultado sólido, né? Assim, começa por aqui, tem essa certificação. Eu nunca achei isso. Então, o curso, para mim, de fato, veio assim no momento certo e me trouxe calma, assim, calma que a gente vai te ensinar, a gente vai te mostrar aqui como é que funciona. Então, para mim, realmente foi essa sensação que eu tenho hoje, né? Claro que depois que a gente terminou o curso, eu ainda não atendia em orientação parental, né? Eu comecei um pouquinho depois,
E eu vejo, assim, que fazia tudo... Hoje faz muito sentido tudo que a gente falava lá no curso, assim. Às vezes na própria sessão, eu fico lembrando de coisas que vocês falavam, né? E é muito legal fazer essa relação, porque a teoria é muito boa, a gente precisa disso. Mas trazer a teoria para a prática faz todo sentido, assim. Parece que tudo se ilumina na nossa cabeça, assim. É muito legal. Sim, por isso que eu quis muito te chamar aqui para contar como é que tem sido essa experiência, né? A Thaís, ela entrou na primeira turma, gente. A primeira turma, a gente abriu esse Instagram em julho, se eu não me engano. Acho que foi em julho. E a É. primeira turma foi em agosto, não foi isso? Eu acho, agosto, Agosto ou setembro, setembro. comecinho de setembro, eu Comecinho de acho. setembro. Tipo, a gente tinha 2 meses, né? Claro que a gente tem um trabalho enorme, né? Já sendo Sim. desenvolvido, mas a gente estava aqui há 2 meses, né? E aí a Thaís foi uma das alunas, das 15 alunas que nós fechamos na primeira turma, Uhum. que apostaram mesmo, né? Que segundo a Janice, que pagaram para ver, né? Sim, é verdade. Nossa, é E, verdade. E a gente falava isso para ela, gente, essa turma é muito especial pra gente, porque primeiro que né, a primeira vez que a gente está falando aqui de tudo que a gente construiu esse tempo todo, mas de fato foram pessoas que não tiveram isso aqui que quem está aí do outro lado está assistindo, né? Que é uma referência, né? A pessoa que participou do curso, ela de alguma forma, né? A fala de vocês é uma confirmação daquilo que as pessoas vêm acompanhando nas nossas lives, do nosso o que a gente produz conteúdo no Instagram, né? Mas vocês não tiveram isso, vocês Não. apostaram mesmo, foram no escuro, né? É. E o meu marido, ele é da área da computação, né, de desenvolvimento. E aí, quando eu falei que eu queria fazer o curso, ele... Mas tu tem certeza? Tu já ouviu alguém falar desse curso, né? Queria tudo... Eu, não, ainda não. Mas vamos ver como vai ser. Mas sabe que eu sempre fui assim também, que eu sou a louca do curso, sabe? E eu sempre também paguei para ver. Algumas eu, É. né, eu dei com a cara no chão, outras foram Sim. super importantes para minha formação. Mas aí eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como é que tem sido essa sua experiência, né? Você começou a atender orientação, uma pessoa que te procurou para orientação Uhum. especificamente, né? A ideia não é entrar aqui no caso clínico Sim. especificamente, mas eu queria que você contasse como é que foi, por exemplo, como é que você se sentiu antes da primeira consulta. Uhum. Antes da primeira consulta, eu estava bem nervosa, parecia que ia ser meu primeiro atendimento da vida, assim. Lembrei muito da sensação do primeiro atendimento no estágio da faculdade, que a gente não sabe que vai esperar. E aí Gente, a a gente Thaís, vê. deixa eu só fazer uma explicação, um parêntese aqui. Thaís já atende, tá? Thaís já atende Sim, adultos e adolescentes. Ela é formada na abordagem na centrada CP. na pessoa, né? Na CP. E, enfim, ela já vinha com o caminho da Uhum. clínica ali, tá? Isso, né? Na verdade, assim, a clínica já estava ali, já atua há 3 anos exclusivamente na clínica. Desde que eu me formei, eu já comecei na clínica, assim que eu recebi o CRP, eu já comecei a atender. Então, a clínica, para mim, é uma questão de conforto mesmo. Eu gosto daquilo, claro que tem seus desafios, mas a orientação é um caso totalmente diferente do que eu vinha fazendo nesses últimos 3 anos. Então, numa semana antes do atendimento, eu fui lá, fui rever as aulas, fui ler as apostilas de novo, principalmente do primeiro encontro. E aí eu fui trabalhando isso em mim, né? De fato, que, enfim, eu já atendi há 3 anos, né? Não precisava ficar tão nervosa assim. Mas o primeiro atendimento foi muito bom. Eu acho que de fato a gente vai. Eu percebi que eu fui me preparando, né, para estar ali naquele momento com aquela mãe. E claro que o primeiro atendimento tem toda aquela questão do questionário, né? De investigar mesmo quais são as expectativas da mãe, né? Da família com aquilo. E aí eu acho que assim, tem sido uma construção muito boa com essa mãe. No começo foi um pouquinho, não um pouco difícil, né? Mas a supervisão, de fato, como eu te falei na semana passada, né? Foi muito boa a última supervisão. E a gente vai tendo uma visão muito ampla das coisas do que a gente não teria se eu não tivesse a supervisão, por exemplo.
né? E uma das dificuldades que eu tive, talvez no início, assim, na primeira sessão, nas duas primeiras, eu acho, foi separar um pouquinho esse processo principalmente da minha abordagem, né, da ACP, que a gente não dá uma direção para o processo, que a gente conduz o paciente, que a gente conduz esse cliente, né, mas ele que vai direcionar todo o processo dele. E na verdade, a primeira sessão requer mais uma orientação nossa. Não uma orientação, né? Mas uma direção nossa em orientação parental. Então, para mim, isso ficava, às vezes, meio confuso na minha cabeça, né? A questão da clínica. Eu tentava separar muito, mas, na verdade, a gente não precisa separar tanto assim. Né? E foi uma coisa que, de fato, eu entendi na supervisão, que não é que seja um processo individual, mas eu consigo hoje utilizar, de fato, a minha abordagem ali no processo de orientação, que é uma questão de acolhimento, de empatia, né? Que é, de fato, o que eu acredito na minha vida, né? Por isso que eu escolhi a CP. Mas, para mim, uma das principais dificuldades, assim, nesses primeiros atendimentos era tentar fazer essa separação de clínica e de orientação e não dar uma direção no processo. Mas, de fato, depois isso foi fluindo de uma maneira mais tranquila quando eu deixei também as coisas fluírem como deveriam ser. Sim, e é muito natural que, assim, nesses primeiros atendimentos, acho que até, seja em orientação, seja na clínica, qualquer clínica que a gente comece, né? Que a gente vá muito, que a gente tente muito ao pé da letra, assim, né? Da teoria e tal. E ao longo do tempo, a gente vai achando a nossa forma, né? Uma coisa mais natural. E eu lembro que nesses primeiros atendimentos, até, você acabou se colocando num papel, que é um papel que é muito comum de um orientador parental se colocar, e que é algo que a gente puxa muito, né, a orelha de vocês no curso, é para a gente não entrar nesse lugar do detentor de saber, né? Sim. Nem se colocar nesse lugar à disposição do paciente, né? E nem deixar ser convocado, que no teu caso, você foi convocada a esse lugar. Sim. Né? Essa mãe, ela tem, né, muita insegurança, uma insegurança muito grande, e ela te colocou nesse lugar de que era para dizer a direção, né? E é natural, às vezes, a gente cair nesse apelo, né? Que é um apelo neurótico, de ajudar, né? De dar conta daquela questão, quando, na verdade, a gente fala muito isso no curso, quanto essa questão ela precisa ser trazida à consciência para que, então, a gente pense nas estratégias. As estratégias, elas vão fazer parte, né? Elas só precisam ser num segundo plano, numa segunda, né? Até porque, né, quanta coisa a gente descobriu e quanta coisa a gente desenvolveu a partir de uma mudança de postura, né, Thaís? Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, exatamente. E eu senti muito isso nas primeiras sessões. Eu acho que, assim, até as 3 primeiras sessões, ela me colocava muito nessa posição, né? Assim, me falava alguma coisa, mas e aí? O que eu faço com isso? Né? A criança está agindo dessa forma e eu preciso achar uma solução. Qual é a melhor solução? E eu acabei, em alguns momentos, cedendo, né? E tentando encontrar uma solução que não era o meu papel. E eu acho que quando exatamente como tu falou, quando eu mudei um pouquinho essa minha posição e colocar ela me trazer, não, então vamos pensar juntas nessa solução, né? Vamos trazer ela de fato para um processo reflexivo, as coisas fluíram de uma forma que eu, nessas 3 primeiras sessões, já estava, nossa, não está acontecendo, parece que a gente está e ela não está compreendendo, e de fato ela não compreendia, porque eu trazia todas as respostas, então ela não tinha nenhum esforço. Ela me trazia um problema e eu automaticamente acabava resolvendo por ela. Ela de fato fazia o que eu falava para ela fazer, e aí funcionava, então eu não preciso pensar em nenhuma solução, se ela está me trazendo todas as soluções, e é para isso que eu quis a orientação, para isso que eu estou nesse processo. Mas aí quando eu de fato entendi, não, mas esse não é o meu papel, né? É uma orientação, mas aqui também é um processo psicológico, né? De ela pensar, de ela refletir, e as coisas fluíram de uma forma muito legal, assim, que eu, na verdade, eu nem esperava, eu fiquei muito surpresa. Sim, nessa última supervisão, né? A gente ainda vai falar sobre isso, mas
é bacana assim você trazer isso, e o quanto é importante a gente também ajustar as expectativas, né? E é claro que naturalmente eles só vão entender isso durante o processo, Sim. mas é ajustar as expectativas nesses primeiros encontros, né? De que o nosso trabalho não é um trabalho único e exclusivamente diretivo, né? Não é um trabalho onde a gente vai dizer, olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Isso, né? Eu falo isso muito para os meus clientes. Isso você vai achar em outro lugar, Uhum. né? Existe profissional aí fora que tem, né? Que tem essa didática, que tem todo esse conhecimento e que vai te dar o caminho das pedras, né? Eu tô aqui para te orientar, né? A achar o seu caminho, que é diferente, né? Eu vou te ajudar com alguma uma pedra ou outra, eu vou te ajudar, te ensinar a cavar, a como botar pedra uma atrás da outra. Isso eu vou te ensinar, isso eu vou te ajudar, né? Eu vou te orientar, mas eu não vou te dar o caminho, eu não vou fazer por você, né? Eu vou precisar que você entenda como é que é o seu processo de fazer, né, uma estrada, né, de fazer o caminho. O caminho quem vai fazer é você, não sei se vai ser reto, se vai ser curvo, né? Como é que vai ser, mas é você que vai fazer. Então, isso é importante a gente ajustar as expectativas. Muitas vezes eles só se dão conta. Eu lembro de uma paciente que falou para mim que ela me pedia, o tempo todo ela me pedia, eu falava para ela, não tenho uma poção mágica que vá resolver isso. Esse problema vai ser resolvido através da conexão, que era algo que a gente estava trabalhando ali, uma mudança no sistema, era uma família com sistema. Até falei isso, eu dei esse exemplo no nosso curso, no seu curso, que era uma família que eram, né, assim, mãe e um filho, o pai e o outro filho, muito Sim. cristalizado, né? E que o problema estava sendo justamente com a mãe e com esse outro filho aqui que ficava ligado ao pai. E o que a gente foi trabalhando era na conexão desses dois, na conexão dessa família, para que ela não ficasse tão polarizada, né? E o que eu falava para ela é o trabalho vai fluir daí, né? E não vai Sim. fluir de técnicas que eu vá te Uhum. ensinando. Então, chegou uma hora que ela falou, eu tô vendo que eu não vou, que você não vai me dar uma regrinha mágica. Eu falei, não, eu te falei isso desde o início. Se você quiser isso, tem profissional para te dar. Mas não é o que eu acredito, não é a forma como eu vejo, né? E a gente continuou um trabalho e foi ótimo, assim. Foi a mesma cliente que me falou que me via como defensora dos direitos das crianças, né? Sim. Que ficou muito marcado para mim. E é verdade, essa é a ideia. Sim, sim. E na verdade, assim, a gente precisa de uma base, né, de algo realmente, digamos assim, teórico, de algo sólido, mas não é uma receita de bolo, não funciona, o que vai funcionar para essa família não vai funcionar para outra, né? Por isso que a gente precisa, de fato, encontrar com cada família o melhor para aquela realidade. Não adianta, é uma rotina assim que funciona, mas naquela família não cabe aquilo. E aí eu acho que ao invés de ajudar, vai atrapalhar ainda mais, né? Sim, Mas de fato, assim, eu acho que com essa paciente, com essa mãe, quando ela, acho que assim, de fato, na sessão que eu compreendi aquele papel que eu estava e aí eu comecei a mudar, ela até me perguntou, não sei se tu lembra, era alguma coisa assim do que a criança gostava de fazer e ela queria que eu falasse o que ele deveria fazer. sim, sim. É, e aí, juntas, então, não dei uma resposta, até porque, de fato, eu não, como é que eu vou saber o que a criança gosta de fazer, uma criança de 6 anos, sendo que cada criança tem a sua individualidade. E aí a gente juntas encontrou uma solução e ela, então talvez eu vou, pelo que eu lembro, eu vou montar a piscina e de tarde ele vai ficar na piscina enquanto eu trabalho. Partiu dela e isso fez muito Sim, sentido naquele momento. Do que sim, se eu tivesse falado outra coisa. sim. E olha que bonito, porque nesse caso, nesse exemplo, é você ajudando ela a desenvolver essa capacidade criativa,
que a gente Uhum. tem tanto na infância, né? A gente é muito Sim. criativo na infância, e a gente vai virando adulto, vai perdendo um pouco, vai cristalizando, né? Uhum. E a gente vai perdendo um pouco. Então, o nosso convite também é um resgate a essa criatividade. A gente fala Sim. muito disso, né? No curso, sobre criatividade, sobre conteúdo teórico, né? E como nós, psicólogos, podemos agir com essa criatividade, o quanto a gente também incentiva que os Uhum. pais desenvolvam isso, né? A partir obviamente, de um conhecimento, de uma psicoeducação que a gente vai fazer, mas que ela pode criar pode criar uma nova forma, né, de Sim. estar com aquela criança. E eu lembro que era uma criança que a única coisa que ela dizia era que ela gostava de brincar de Lego, né? Sim. Sim. Estão sempre muitos dois em casa e tal, e que ela precisava de uma outra atividade, né? Que fala Para ele não. de uma mãe mais controladora, e que de fato Sim. essa criança talvez não tenha oportunidade de criar, né? De brincar espontaneamente e tal. Uhum. E ela acabou, ela mesma, pensando, né, na sugestão da piscina. Uhum. E talvez se você tivesse trazido alguma ideia, não ia ser tão espontânea, não ia fazer tanto sentido Uhum. para ela e nem para aquela criança, né? Sim, e talvez nem iria dar certo, porque se eu falasse que eu quero uma outra sugestão e talvez a criança não se adaptasse ou não gostasse, não iria fluir de fato, e eu acredito que ia piorar. E aí aquela questão do celular também, né, que é o Lego e o celular. Então, precisava entrar outras atividades para ele não ficar o dia inteiro só no Lego e no celular. Então, eu acho que foi muito bom. Tá? Tem sido muito bom, na verdade, né? Ainda estamos no processo. Sim, sim. E aí, queria que que você contasse como é que foi a última supervisão, né? O que você me falou no início, o que você me falou no final. Sim. No começo eu falei para a Fabi que eu achava que não estava fluindo o processo, que eu achava que estava meio parado, que ela não estava respondendo, não é nem respondendo, mas assim, eu trazia uma reflexão e ela não tinha uma resposta. Eu sentia de fato, nossa, mas não está acontecendo, tem alguma coisa que não está encaixando, não está fluindo, não está legal. Mas acho que foi, de fato, foi a primeira coisa quando a gente ligou a câmera que eu falei, ó, Fabi, não tá dando, não tá legal. E aí depois eu comecei a contar o caso do nosso último atendimento. E aí, contando do último caso, eu consegui de fato refletir que as coisas estavam fluindo e que de fato estavam fazendo muito sentido para ela. E durante o último atendimento, ela me deu respostas, ela me deu alguns, não feedback direto, assim, ai, Thaís, estou gostando muito do processo, não. Mas, assim, pequenas coisas que ela falou, que, ai, hoje eu tô fazendo isso e tá funcionando e tá dando super certo. E isso só tá dando certo porque eu comecei com a psicóloga. No caso, ela não chama de orientação, né? Ela fala o processo com a psicóloga. E só que na hora que ela falou, como ela falou o processo com a psicóloga, eu pensei, nossa, mas eu nem te falei isso, mas eu pensei, nossa, mas que psicóloga, né? E será que ela fazia terapia antes? E aí eu até cheguei a perguntar para ela, né? E ela fez, mas já fez há muito tempo. Eu disse, realmente, acho que é o nosso processo que ela tá falando. Aham, aham. Mas tem sido muito legal, de fato, ver isso, ver tudo isso acontecendo. Parece muito mágico. Claro que não é, né? Exige muito trabalho, exige muito esforço, principalmente da parte dela, porque o processo até hoje é feito com ela somente, ainda o pai não veio para esse processo. Então, eu acredito que seja muito difícil, um esforço muito grande que ela faz de energia para tentar mudar essa educação. Então, nossa, tá muito legal, né? E ver isso, ver essa evolução de verdade, está sendo muito bom. Sim, a Thaís começou a sessão porque eu lembro que ela tinha desmarcado a sessão, porque a sessão ela só pode fazer de 15 em 15 15 em dias, 15. né? Uma questão financeira. E aí ela tinha desmarcado a sessão, né? E aí ficaria para uma outra semana, iam ficar 3 semanas, né? Isso. E aí
você veio falando, não, eu acho que não tá funcionando, esse negócio de 15 em 15 dias, não, 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 não. Eu falei, tá, vamos lá, calma, me conta como é que foi, vamos pensar o que a gente vai fazer. Né? E ela foi me contando a última sessão, né? E obviamente resgatando algumas sessões anteriores, né? E se dando conta do quanto que também fica uma expectativa nossa de que o problema vai sumir daquela casa, né? De que as questões com os filhos, com o marido, vão sumir, né? E não é esse o processo, né? A gente está falando de ganho de qualidade de vida, de ganho de qualidade de relação, né? E aí ela foi se dando conta do quanto essa mãe está resgatando a própria vida como mulher, né? Do quanto ela está abrindo um pouquinho mão desse controle que ela tem dessa família, desse filho, né? Dividindo mais esse papel com o pai, que a gente foi descobrindo ao longo da terapia uma outra visão desse pai. A gente fala que a gente tem uma hipótese diagnóstica no começo, Sim. outra no meio, outra no fim, né? E aí a Thaís ia trazendo, e aí Fabrício assim, não, mas peraí, isso tá mal contado, Thaís. Esse pai tá mal contado. É verdade. E de fato, ela tem muito essa proteção. E aí no começo falava, porque o pai não participa muito. E aí nós dizemos, nossa, mas será que ele não participa ou ela que não deixa? E aí isso ficou muito claro nas outras sessões, que essa questão de proteção, de insegurança que ela tem, ela acabava não permitindo que esse pai entrasse na educação do próprio filho. E agora ela tá deixando, assim... E ela evoluiu muito, né? Nossa, demais, assim, e eu senti ela muito cansada, né, fisicamente, emocionalmente nas primeiras sessões, porque, assim, além de trabalhar fora, hoje tá de home office, mas passa o dia inteiro com o filho, às vezes vai pro trabalho e tem que levar ele, e aí quando o marido chegava em casa, ela ainda, assim, não deixava o marido participar, e hoje ela, na última sessão, ela disse que quando o marido chega, ela vai pra frente da TV assistir Netflix e o marido fica cuidando do filho. E ela disse que estava sendo muito bom. Em alguns momentos, claro, ele não sabe como lidar ainda, natural, assim, é hora do banho agora? Essas questões ela ainda precisa orientar e ditar como deve ser feito, mas acho que isso, com certeza, daqui para frente já não vai precisar mais. Mas hoje ela tem um tempo para ela, que era algo que ela não teve em 6 anos de maternidade. Então, eu senti ela muito cansada. E é como tu disse, assim, hoje eu vejo que ela está se resgatando como mulher também, não só como mãe. Hoje ela está, de fato, entendendo que se ela não estiver bem, ela não consegue fazer com que a família fique bem, com que o filho fique bem. Acaba descontando muita coisa nele. Essa insegurança que ela tem. E a criança está respondendo super bem, porque na verdade, essas inseguranças não são dele, são dela. Então, quando ela propõe alguma coisa para ele, ele aceita na hora e tá tudo bem. E ele não dormia, ele dormia com ela, né? Lembra nos primeiros atendimentos, ele sempre dormia na cama com ela. A mudança, sim, né? Foi em 15 dias na outra sessão. E aí, como é que foi? Eu achava que seria difícil, porque 6 anos ele dormindo com eles, e aí ir dormir no quarto sozinho. Nossa, foi super tranquilo, ele amou. Na primeira noite ele já dormiu no quarto dele. Então, assim, foi ela permitindo que ele tivesse essa autonomia, essa segurança, e as coisas de fato estão fluindo. Sim. Assim, ó, gente, não é em todo caso que é mágico desse jeito, né? Que nesse caso especificamente não era uma dificuldade da criança, era uma dificuldade da mãe. Né? E aí foi fácil porque era de fato uma dificuldade dela, não dele, né? Mas essa última sessão foi muito engraçada, porque aí no final eu perguntei, então quer dizer que já desenvolveu, e foi muito, né? Não foi pouco, não, desenvolveu muita coisa. E aí a gente só entrou na discussão ali dos 15 dias, né? Que valia a pena dar um feedback para ela, para que não passasse da semana, né? Então, se ela não pudesse fazer no dia, que ela fizesse pelo menos no dia seguinte, ou tentasse algum outro dia para fazer, para que não ficasse muito espaçado, né? Mas que aquilo era o que ela podia, aquilo é o que ela pode aos 15 em 15 dias. E ainda assim, foi o que a Fabrícia estava falando aqui outro dia numa live, né?
a gente às vezes fica com a impressão de que precisa de muito para mudar, de que precisa de muito para uma família ser beneficiada mesmo com esse trabalho. E o pouco de consciência que eles tomam, né? O pouco às vezes pequenas mudanças já fazem diferença, uma diferença enorme na vida dessas famílias que a gente atende, sabe? Por isso que é um trabalho muito gratificante mesmo, da gente perceber a diferença que a gente faz trabalhando em prol de saúde mesmo, né? A gente vê, às vezes, famílias que carregam muito sofrimento, sofrimento da criança, sofrimento dos pais, né? E por não saber fazer ou por não ter tanta consciência das próprias ações, né? E é muito gostoso essa sensação que você teve no final nessa sessão, é muito gostosa, assim, de ver que a gente fez diferença, né? Sim, sim. E claro que o principal objetivo da orientação é esse processo de educação voltado para a criança. E eu vejo o quanto tem sido bom para ele, né? Para a mãe também, mas para a criança. Porque ele não ficava, por exemplo, sozinho em cômodos, né? Precisava ela sempre estar com ele. Se ela estivesse na cozinha, ele não poderia ficar no andar de cima no quarto porque ele tinha medo. E aí era uma questão também dela, essa insegurança, esse medo dela que a gente foi trabalhando. E hoje ela diz pra ele, a mãe vai ficar lá embaixo na cozinha e tu fica aqui no quarto brincando. Tudo bem, mamãe, eu não tenho mais medo, ele fala. Então eu vejo o quanto ele tá ganhando autonomia, o quanto ele tá descobrindo coisas e o que de fato é muito importante para uma criança que está em desenvolvimento, né? E isso é muito bom, é muito gratificante mesmo. Sim, sim, é muito gostoso ouvir isso. Saímos duas muito felizes da supervisão, Sim. né? Aliviada. Deixa eu ler aqui. Como é para vocês atenderem só a mãe, quando o pai não participa? Eu não sei se a Ana ainda está aí, a gente vai deixar salvo um pouquinho essa live, depois ela pode assistir. O que acontece, Ana? A gente sempre fala o seguinte, que existe o ideal e existe o possível, né? A gente vai trabalhar com o que é possível. Se vier o ideal, ótimo. Tem vindo bastante, tá? Eu tenho atendido bastante os pais, o casal, né? Os responsáveis pela criança, independente de qual é a configuração, mas eu tenho recebido muito as duas partes. Mas uma hora ou outra vem, nesse caso especificamente da Thaís, até a gente fez até sentido que essa mãe tenha procurado sozinha. A gente acha até, a nossa hipótese diagnóstica é que ela precisava rever a própria maternidade sem a interferência desse marido, né? E ela está revendo. A nossa proposta é daqui a pouco fazer um convite para esse marido também participar. Mas a gente está entendendo ainda que ela precisa desse espaço. E que nos parece que é muito mais uma necessidade dela de estar ali sozinha do que uma negativa dele, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com o que é possível. Eu acho que a família, né? A gente fala muito isso, né? Quando a gente atende na clínica individual, a gente modifica a família naturalmente. Quando você atende, né, uma mulher de uma família de pai, mãe, 2 filhos, você modifica a família inteira. Porque quando uma peça do sistema muda, o resto das peças precisam se adaptar, se readaptar a essa nova forma. Né? Então, nesse caso, a gente está agindo na família a partir dessa mãe. Né? A gente está trazendo modificações para essa família. Esse pai hoje tem uma conexão diferente com esse filho a partir de uma mudança da mãe. Né? Então, o benefício, ele veio, né, para essa família. Talvez a gente pudesse mais para frente caminhar de uma forma diferente com esses dois juntos. Né? Mas ela talvez precise de um pouco mais de trabalho para que ela consiga convidar ele para participar. Janice está aqui, super prof, Fabi, Thaís, maravilhosa. Janice foi daquelas também que pagou para ver, entendeu? Sim. No nosso primeiro curso.
É verdade. Assistir a aula com os filhinhos dela junto. Sim, ela, o chimarrão, os dois filhos e o beijo do marido, E o né? beijo do marido todo sábado. Janice, saudade! Você vai fazer. A Janice também vai participar aqui da, dessa live com alunas, só que vai participar com a Fabrícia. Eu não sei qual é o dia essa semana, a Janice tá aí. Assistam também, porque Janice é daquelas TCC raiz e É foi super verdade. bacana a live dela também na semana de orientação passada. Mas eu queria dizer isso para vocês, né? Que é importante que a gente. Ah, a Janice é amanhã, a Juliana está aqui confirmando para gente. O que eu queria dizer para vocês é que a gente precisa, de fato, trabalhar com aquilo que aparece, né? Então, por exemplo, essa mãe apareceu, veio só ela e de 15 em 15 dias. É o ideal? Não é o ideal. Mas ainda assim, nessa última sessão, a Thaís pôde se dar conta do quanto elas já caminharam, né? E do quanto foi até nesse início. Lembra no iníciozinho foi difícil conseguir o engajamento dela, né? Você deu um limite para que ela ou se engajasse ou não, né? E a partir disso a coisa engrenou. Uhum. Sim, e na verdade não, a gente trabalha com o ideal, com o que é possível, mas mesmo assim, ainda no começo, sendo de 15 em 15 dias, a gente não tinha uma data certa do atendimento, por causa do trabalho dela e tudo mais, e eu entendo isso, imagina, mas eu percebi que esse processo de não ter um dia fixo, para ela não estava fazendo sentido. Porque ela já não tem uma rotina, já não tem questões estáveis dentro da família e acabava trazendo isso para o nosso atendimento também. Então, às vezes, um dia antes, nossa, Thaís, não vou poder amanhã, né? E até que numa sessão eu disse, eu acho que a gente deveria deixar um dia fixo até para minha organização, mas também a tua organização, para saber que é sempre quinta-feira, né? Toda quinta-feira, aquele horário de 15 em 15 dias é o nosso tempo, é o nosso espaço para a gente poder conversar. E depois disso, depois que ela entendeu, ela só teve que desmarcar mesmo naquele dia, porque ia ter uma reunião de trabalho, mas foi o único dia depois que a gente bateu o martelo e toda quinta-feira esse horário é o horário do nosso atendimento. E foi super Fluiu muito bem. terapêutico, né? Foi super Sim, terapêutico essa intervenção. sim. E a gente colocou com intervenção mesmo, né, Thaís? Uhum, Talvez ela precise se comprometer, né? Se uhum. comprometer com ela, na verdade. Não era se É. comprometer com o filho, se comprometer com o marido. Porque quando a gente percebeu a forma como ela estava na consulta, que Sim. era assim, deixei meu filho com o marido, mas eu não sei se ele vai dar leite. Tô dando um exemplo aqui, eu não sei Uhum. se era isso exatamente, mas Tipo isso. era assim, umas angústias, que era uma angústia de não estar no controle. Então a gente percebeu que ela precisava de um limite para que ela tivesse ali por inteira, né? E foi super terapêutico isso. Eu sei que a partir daí a coisa engrenou, né? Uhum. Sim, E eu porque queria ela saber como é sai que. de casa, né? Ela sai de Sim, casa para fazer o atendimento e deixa ele, o sim. pai. Eu queria saber, Thaís, como é que tá em relação ao teu trabalho de orientação parental, como é que tá a sua comunicação disso? Sei que você tá com o Instagram aí bombando já, Uhum. fazendo altos reels aí. Reels. Mas eu queria saber como é que tá a procura, como é que você tem Uhum. se colocado no mercado como orientadora Uhum. e como é que você está se sentindo a partir desse início. Eu acho que agora eu me sinto mais segura. Então, eu acredito que isso vai refletir, de certa forma, no meu trabalho, tanto aqui no Instagram, porque a gente teve uma aula com a Ju no curso, uma aula extra. Antes eu já pensava em ter o Instagram como meu local de trabalho, mas depois da aula da Ju, de fato, foi isso aqui é o meu cartão de visitas. Então, eu vou ter que ter isso como um trabalho. Eu atendo, eu vou para a clínica, eu faço orientação, mas o Instagram também hoje é uma forma que eu tenho de trabalho, assim. E eu recebo muitas mensagens, eu achei isso muito legal, de pais, de mães, principalmente de mães, e a gente consegue ver a métrica aqui do Instagram, a maioria do meu que me segue acaba sendo mulher, e fazendo perguntas, e aí depois, nossa, sabe aquilo que tu me disse? Eu fiz e tá dando super certo, obrigada. Eu acho que de fato a gente precisa estar aqui, porque
eu até fiz alguns posts e eu disse, né, que eu acho que educar com gentileza é um ato muito revolucionário. Então a gente precisa estar aqui, a gente precisa falar que é possível, que educar com gentileza é ser firme, mas não precisa de gritos, não precisa de tantas coisas que hoje a nossa sociedade considera como normal. Eu acho que a gente tem que estar aqui mesmo como um espaço de mostrar, olha, é possível sim, dar certo, e tem sido muito legal, muito legal. As pessoas estão me mandando mensagem, ai, Thaís, às vezes é muito difícil, eu não consigo ter paciência, eu não consigo não gritar, eu não consigo ser empática, né? Não, mas tá tudo bem. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer e tentar fazer diferente todos os dias. E eu acho isso muito legal, né? E agora, como eu falei, como hoje eu me sinto mais segura, eu acredito que agora esse reflexo vai estar mais aparente para mim, Sim, também, principalmente no Instagram. sim. A Thaís comentou da aula, que é uma aula extra, que é de bônus Uhum. para essa turma 3 também, que é a aula de Instagram da Ju, que tá muito, muito Muito legal, muito boa. completa, Nossa, né? muito boa, assim. Ela fala não vamos dar spoilers, né? Mas ela fala de muitos sites que ajudam muito, porque para mim o maior problema era e ainda a constância. Ter sempre conteúdo planejado, então ela trouxe várias ferramentas que nos ajudam, que facilitam a vida mesmo. Nossa, ajuda muito, assim, até o Facebook Studio, assim, para mim tá sendo maravilha. Só coloca lá programa e ele posta ali na hora sozinho. É muito bom. Foi Sim, muito a boa Ju a aula. ensinou a usar uma ferramenta que você programa as suas Isso. postagens, né? Então você pode ir lá uma vez por semana, preparar tudo, planejar lá nessa ferramenta que ela já envia para o Instagram, já divulga no É Instagram. ótimo. Então a aula da Ju, assim, é uma aula, cara, que Muito só boa. a aula já daria metade do valor do curso. É muito boa. Muito Muito boa legal. mesmo. Então, gente, olha só, queria lembrar vocês que as vagas estão abertas, tá? Para essa terceira turma, a gente já está com 63% dos inscritos. Corre se você não se inscreveu ainda, tá? Se você se inscreveu, bem-vinda, bem-vindo, que agora tem um homem, um Ai, que psicólogo legal. na turma. A gente está super animada de ouvir esse outro lado, né? O lado Sim, masculino da história, que né? legal. E acho que ele é pai também, sabe? Então vai ser muito bacana de ter essa outra visão. Então, queria convidar vocês aí, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva logo, tá? A gente não sabe até quando as vagas ficam abertas até encher a turma, obviamente, e já passaram de 50%. Então, se você tá na dúvida aí, conta aqui pra gente, pergunta pra gente, tira dúvida. Assim, as lives são os momentos propícios pra gente tirar qualquer dúvida que tenha. A gente falou isso pra Thaís também, e eu falo isso pra vocês. A gente não tá aqui para que vocês entrem em algo, comprem por comprar o curso, sabe? A ideia é que vocês, de fato, que faça sentido para vocês esse curso, né? Que modifique a vida de vocês, que transforme a forma de lidar, de manejar com os pais. E você, obviamente, se você assistiu às lives até agora, se você tem acompanhado, né, você já está sabendo um pouco como é a nossa didática, como a gente pensa, o que a gente acredita, né? Isso é importante, né, para vocês tomarem a decisão aí de vocês de entrar ou não. Thaís e Janice entraram lá sem tantas referências quanto vocês têm agora. Agora vocês já têm bastante referências, porque a gente já tem 2 turmas aí, a segunda turma foi super grande e a gente também recebeu depoimentos muito legais. Taizinha, muito, muito obrigada por você ter Obrigada, eu. participado aqui comigo. Eu só desejo que tua agenda encha de orientação parental, porque eu sei que dos outros atendimentos você já está bem, né? Mas que você Sim. ajude muitas famílias, que você acesse muitas famílias aí, seja pelo Instagram, porque a gente também faz isso de uma forma ajudar as pessoas sem receber, obviamente, né? A nossa informação aqui, a psicoeducação que a gente faz no Instagram também ajuda muito as famílias.
e que também isso dê resultados na sua clínica, que você consiga viver dessa profissão linda, porque a gente também fala, né, desse olhar mais empreendedor, desse olhar mais desse olhar da psicologia como, de fato, né, algo que nos dê um retorno, seja um retorno de reconhecimento, seja um retorno financeiro também, né? Sim, sim. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Desejo muito sucesso. Quando eu cheguei aqui, o Instagram tinha acho que 300 pessoas e ver como tem crescido é muito Estamos bacana. com quase 5 mil, 4 mil. Imagina, é fruto de muito trabalho, né? Que bom. Que Muitos bom, dias. Então, a parabéns. gente está um mês aqui diariamente nas lives. Todo início de curso é assim, né? No nosso também. E eu pensei, caramba, se todos os dias elas estão aqui de graça, imagina eu pagando. Sim, eu lembro que vocês falaram isso. Gente, se elas estão dando isso tudo de graça, imagina eu pagando no curso, né? E aí a gente falava assim, a aula vai ter 3 horas. Aí, cara, a gente aumentava o tempo de aula, né? Vocês sofreram também na nossa mão. Mas foi muito bom. É muito conhecimento que vocês tinham que passar. Sim. Que bom. Parabéns. Taizinha, muito obrigada pelo seu tempo, por você disponibilizar seu tempo de estar aqui com a gente. Muita sorte. A gente continua aí nas supervisões de 15 em 15 dias, te acompanhando nesse movimento lindo teu aí com essa família. Que bom. Obrigada, muito obrigada. Beijo. Beijo, gente. Beijo para quem nos assistiu aí, viu? Estamos ainda com vagas abertas. Corre e se inscreve. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.